A seguir, Hora da Notícia. O planejamento orçamentário para os próximos 4 anos e as prioridades de investimento pelo poder público de Passo Fundo. Mais Brasil, menos Brasília é o tema do Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul e esse é um dos assuntos do quadro Fatos Políticos de hoje. Uma técnica eficiente no tratamento de fraturas é o uso de fixadores externos que podem ser aplicados no braço, no punho, no quadril, na perna e até no pé. Em período de férias, os professores da UPF não param, é também um momento de aprimoramento. Por isso, nós vamos falar sobre as oficinas de qualificação docente com a professora Maristela Piva. E ainda na série de reportagens sobre os judocas da UPF, a gente hoje conta a história de Daniel dos Passos, campeão sub-21 do Sul-Americano de Judô. Hoje é quinta, 6 de julho, é hora da notícia. Eles são aplicados no braço, no punho, quadril, na perna e até mesmo no pé. São usados para tratar fraturas graves, correção de deformidades, infecção óssea, tumores e tantos outros problemas. O uso de fixadores externos em fraturas é uma técnica eficiente e em Passo Fundo este procedimento vem ajudando pacientes de diversas cidades aqui do estado. Ele é um fixador em alumínio, tem aço também na fixação, mas esse aqui é um fixador em alumínio. E o que ele tem de vantagem para o paciente? Ele é um fixador bem mais leve. Pode parecer improvável, mas todos estes materiais vão devidamente esterilizados para dentro do centro cirúrgico. Depois de uma pré-montagem para analisar a forma como vai funcionar o equipamento, o material é aplicado no tratamento de pessoas com algum tipo de deficiência. Esta é uma tecnologia antiga e que vem evoluindo com sucesso. Aqui temos 2 modelos de fixadores externos, o circular e o monolateral. Ele ficaria somente de um lado a fixação. Essa é a diferença. O fixador externo, ele leva muito em consideração a parte biológica do osso. Ou seja, ele é pouco agressivo para o osso e ele é quase nada agressivo para os tecidos que estão ao redor do osso. Porque o osso ele se nutre do que está em volta dele. Segundo o médico, os fixadores estão entre os materiais mais eficientes no tratamento do paciente, porque é uma eficiência baseada na perfeita estabilização da fratura, com mínima agressão aos tecidos moles ao redor do osso danificado. Através de cortes no osso e de espécies de motores, que é o que a gente fala, quando faz o fixador, a gente instala motores que vão gradualmente fazendo a correção daquela perna que está deformada, ou vai fazendo o alongamento daquele osso que está curto, ou muitas vezes as duas coisas, vai corrigindo a deformidade que está presente e ao mesmo tempo ganhando o comprimento da perna que está mais curta. Depois de colocado, a recomendação da equipe médica é agilizar a reabilitação, estimulando o movimento de forma gradual, mas constante. O fixador, ele é um fixador externo dinâmico, é o que a gente diz. Ele permite que o paciente, uma vez instalado o fixador, comece a recuperar a sua vida normal. Porque é interessante para o paciente manter o apoio no membro, isso é bom para o osso que está crescendo. O paciente tem que ter descarga de peso. É interessante que tenha movimento articular, o fixador permite isso, na grande maioria das vezes, que o paciente mantenha o movimento articular. De carazinho, a Graziela tratou um problema na perna esquerda. Ela tinha um desequilíbrio entre as duas pernas. A direita estava 3 centímetros maior que a outra. Um caso que, se não fosse tratado, poderia piorar a situação do quadril, do joelho e até desenvolver uma escoliose. Não é um tratamento simples, mas um dia a gente consegue caminhar direito, outro dia a gente volta a dirigir, depois a gente corre, a gente pula. Então, tudo tem o seu tempo, não é fácil. E não dá para querer atropelar, porque a gente pode se machucar também, né? Tem que dar o tempo. Ela nos conta que não sentiu dor, apenas um desconforto inicial, até se acostumar com o aparelho. Algumas pessoas que eu converso também falam, não, é só um desconforto. Dor mesmo eu não senti.
É mais o susto, o medo de olhar aquele monte. As pessoas que me viam na rua achavam que eu sentia muita dor. Mas eu não sentia dor. É mais a aparência mesmo. Isso, é mais a aparência que assusta mais o pessoal que tu encontra, né? A minha família, se tu é louca de fazer isso. Mas não é, foi melhor. É importante a rápida adaptação ao aparelho. E se as imagens passam a impressão de dor, o médico explica que é o contrário. O sistema é muito eficiente e com cuidados básicos de higiene, principalmente no início do tratamento, a chance de sucesso é total. A vida normal do paciente, ela talvez demore algum tempo para vir, mas o paciente de maneira nenhuma fica limitado a muletas. Você tem os vídeos ali que exemplificam muito bem isso. Muito pelo contrário, o paciente ele é estimulado a caminhar usando fixador, ao ter uma vida praticamente dentro da normalidade quando possível. Mas daí eu via que é genético. Então a minha nona com 40 anos tinha dificuldade de caminhar. E isso que me despertou para mim vir rápido para fazer logo a cirurgia, não esperar chegar no estado dela. E agora tá tranquilo? Agora tô tranquilo, correndo, pulando, tô dançando, jogando futebol, vida normal. E olha, e como tem sido importante ficar bem informado sobre o atual cenário político. Então, nós vamos agora ver quais as informações mais recentes que a Zulmara Colucci nos traz na edição de hoje. Zulmara. Thaís, gestores municipais estão reunidos em Porto Alegre desde quarta-feira no Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul, promovido pela FAMURS. Com o tema Mais Brasil, Menos Brasília, a edição desse ano aborda a defesa por mais autonomia das cidades e de uma maior transferência de recursos da União para as prefeituras. O objetivo é tornar a gestão pública mais eficaz. Eficiência que não tem como ser conquistada com a atual lógica em que a União continua a repassar atribuições aos municípios enquanto detém a maior fatia do bolo tributário. Para se ter uma ideia da gravidade do problema dos municípios, uma dívida de 75 bilhões de reais assombra a previdência social dos gestores municipais em todo o Brasil. Só no Rio Grande do Sul, esse valor chega a 1 bilhão e 100 milhões de reais. Para auxiliar os prefeitos a enfrentar o desafio, o Congresso, que está sendo realizado em Porto Alegre, tratou deste tema também, orientando os gestores sobre a medida provisória que trata do parcelamento do passivo previdenciário dos municípios. Assinada em maio, a iniciativa prevê o parcelamento dos débitos em até 200 meses, a redução de 25% dos encargos, 25% da multa e 80% dos juros incidentes. Com isso, foi estimada uma redução de mais de 30 bilhões da dívida para os municípios brasileiros e de 440 milhões para os gaúchos. No entanto, os municípios precisam aderir ao parcelamento, que encerra no dia 31 de julho. Zulmara, e no cenário nacional, quais são as novidades? Olha, começou a contar ontem o prazo de 5 sessões na Câmara dos Deputados para votar o parecer do relator sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva. É que ontem os advogados entregaram a defesa prévia do presidente. A votação na CCJ é por maioria simples. Depois, o relatório vai para o plenário, onde são necessários 2/3 para autorizar o envio da denúncia ao STF. No Supremo, o rito da tramitação será outro. Zulmara, obrigada pelas informações. Bom trabalho para ti. Para ti também, Thaís. A Prefeitura de Passo Fundo encaminhou para a Câmara de Vereadores o Plano Plurianual, que é o que estabelece as diretrizes, objetivos e metas a serem seguidos pelos próximos 4 anos. O plano também projeta a receita do município para este período. Bom, nós estamos recebendo aqui no estúdio a secretária de Planejamento de Passo Fundo, Ana Paula Vickert, também professora aqui da UPF. Ela é uma das responsáveis pela elaboração do plano. Secretária, seja muito bem-vinda à UPF TV. Obrigada. Bom, uma das primeiras explicações, um dos primeiros assuntos que a gente precisa entender sobre esse processo é que outras peças fazem parte do plano plurianual de um município. Isso, Thaís. Nós temos o plano plurianual em que nós projetamos os próximos 4 anos da gestão
né, sendo sempre 3 anos da gestão atual e 1 ano do próximo gestor. Então, nós teremos este plano que vale de 2018, né, e aí cada ano projetado os principais investimentos em termos de diretrizes gerais com metas gerais. Né? Então, após o plano plurianual, nós trabalhamos também com a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, onde constam ali os valores gerais que vão balizar o que vem depois, que é, então, o orçamento efetivo do ano de 2018. São estes 3 itens que definem quanto e em que o município gastará. Na saúde, na educação, em asfalto, enfim, em obras, tantas outras áreas na cidade. De uma maneira muito simples, é isso. Na verdade, é uma forma de organizar os investimentos do município, né? Nós temos obrigações legais, por exemplo, os percentuais da saúde e da educação, que já saem descritos no PPA e depois na LDO, enfim, no próprio orçamento. São assuntos que são temas que não podem se investir que não menos, podemos investir a menor, isso porém, mesmo. mais Podemos se houver recursos ou necessidade. E ali também, por exemplo, no PPA, nós usamos sempre por base o plano de governo que o prefeito apresentou na sua candidatura, porque ali nós temos, né, as principais metas que o prefeito se dispôs a cumprir nos seus 4 anos de governo. Então, naturalmente que aparecerão todos os compromissos assumidos quando da candidatura. Qual é a previsão de arrecadação para o município de Passo Fundo nos próximos 4 anos? Bom, nós temos uma previsão que a gente sempre explica que ela é previsão, então ela é feita por base da realidade econômica atual, no que nós temos arrecadado nos últimos anos, né, e no que nós prevemos de desempenho da economia do país. Como nós estamos enfrentando um período muito atípico, que é uma fase de crise política que tem tido uma retração na economia, nós fizemos todo esse planejamento de forma muito consciente de um crescimento menor, não que não tenhamos uma vivacidade econômica na cidade, isso nós temos, mas nós fizemos ele de maneira mais modesta, porque nada nos impede, no caso da economia reagir, de ser atualizado esses valores, né? Então, nós previmos, por exemplo, para a LDO um crescimento praticamente só vegetativo da economia, nós sabemos que a inflação desse ano vai ser também menor, em virtude desses repasses que nós acabamos de ver a Zulmara comentando, né? Então, toda essa questão do crescimento é melhor nós fazermos algo mais confortável para o município, para que cumpra com os seus propósitos todos, né? Nós temos cumprido exatamente com folha de pagamento, não temos atrasos em nenhum sentido. Então, por isso o orçamento tem que ser também bem realista, para que a gente possa propor e cumprir, né? Claro que ali no PPA nós temos todas as metas do governo. Então, está ali, por exemplo, o uniforme escolar, os programas todos de governo, bairro a bairro, eles aparecem todos no PPA porque são metas que o prefeito se dispôs a cumprir, então eles aparecem nomeadinhos ali, né? Uniforme escolar, meta tantos 1000 unidades de uniforme e um valor aproximado, que é o que vai ser gasto investido nesses 4 anos. Só para a gente fechar a questão do orçamento, a comunidade pode acessar esses valores? Ela consegue buscar essas informações? Nós tivemos uma audiência pública, né, foi realizada para aprovação do PPA e da LDO, e depois ele é uma informação pública, né, ele vai ser aprovado. Enfim, nós temos o portal Transparência no site, onde... Só entrar no portal. Exatamente. E pesquisar ali. Secretária, aproveitando a sua vinda aqui, a última questão nessa entrevista se refere ao prédio que abriga hoje o Museu Histórico Regional e também o Museu de Artes Ruth Schneider. O Ministério Público pediu a interdição deste prédio por problemas na fiação elétrica. O que o município vai fazer em relação a este assunto? Bom, o município já está fazendo, né? Como nós temos visto ali, nós estamos trabalhando desde 2013 com intervenções em todo aquele complexo. Nós tivemos a restauração completa do teatro, tivemos intervenções no prédio da academia, intervenções na área externa do museu, que nós tínhamos um problema muito grave de infiltração de água por janelas, telhado, paredes, enfim. E já estamos com o projeto elétrico concluído, porque, na verdade, esses prédios não tinham nenhum tratamento em termos de PPCI, que é o Plano de Prevenção de Incêndio. Desde 2014 estamos trabalhando com isso, então, em 2016 foi entregue aos bombeiros o Plano de Prevenção de Incêndio.
Houve um pedido dos bombeiros do laudo elétrico, então o município fez todo esse trabalho. Já foi instalado ali, a UPF é que usa o prédio, né, com o museu, mas já está instalado ali todo o equipamento de prevenção de incêndio, a equipe está treinada em caso de sinistro e falta que esse envio dessa documentação do projeto elétrico novo aos bombeiros. O prédio hoje não está interditado. Não, o prédio não está interditado e no que depender do poder público não será interditado porque nós temos toda a documentação legal em andamento, né? E tão breve seja concluída a licitação, será substituída toda a rede elétrica do prédio, que já vem sendo trabalhado, então, já há vários meses, porque é um prédio histórico e depende de alguns projetos especiais. A gente agradece aqui pelas informações e vamos, é claro, acompanhando a questão não só do orçamento do município, mas também a questão que envolve o museu. Obrigada e bom trabalho. Obrigada. A história do campeão sub-21 do Sul-Americano de Judô é o que a gente mostra depois do intervalo. O atleta é Daniel dos Passos. Nós já voltamos. Devido às obras de substituição da rede de distribuição de água da Corsã, o trecho da Avenida Brasil, em Passo Fundo, que fica entre as ruas Benjamin Constant e Saldanha Marinho, vai estar interrompido em meia pista no sentido centro-bairro Petrópolis. O desvio poderá ser feito pela rua Fagundes dos Reis, depois seguindo pela Independência até Antônio Araújo. As obras, elas seguem até o dia 14 deste mês. Com o tempo seco dos últimos dias, a umidade do ar está bem baixa, o que também pode favorecer o surgimento de doenças respiratórias. Veja então se o tempo continua assim na previsão para amanhã e já para o sábado. Previsão de uma sexta-feira ensolarada, a mínima é de 10 e a máxima não passa dos 21 graus. O sábado também será de bastante sol, a mínima é de 11 graus e a máxima não passa dos 21. Bom, o período de férias aqui na UPF, ele não é só de descanso, é também de aprimoramento para os professores. Já está na segunda edição o curso de qualificação docente oferecido pela universidade. E a nossa convidada agora aqui no estúdio é a assessora da Vice-Reitoria de Graduação, professora psicóloga Maristela Piva. Seja muito bem-vinda, professora Maristela, à UPF TV. Nós estávamos aqui comentando que qualquer profissional precisa estar sempre muito bem atualizado. Imagina se esse profissional é um professor, aí parece que a exigência é ainda maior, não é, professora? É isso aí, eu acho que os desafios da educação nos colocam nessa premência, né, Thaís, de a gente nunca parar. Né? São novos tempos, novos alunos, o próprio conhecimento que se renova. E a gente, enquanto professor, a gente também precisa desse espaço de diálogo, de conversar com os pares, de se renovar, de se retroalimentar. Porque a docência é uma atividade difícil, cansativa e, ao mesmo tempo, reconfortante quando a gente pensa no nosso compromisso de trabalhar com outros seres humanos nessa possibilidade de renovação, de crescimento constante. Ou seja, os professores da UPF têm, é claro, naturalmente, o seu período de férias respeitado, mas tem aqueles dias também que eles vêm ao campus especificamente para se qualificar. O curso, ele é formado por palestras e também oficinas. Isso, nós estamos repetindo um formato do primeiro curso que aconteceu em janeiro, que foi muito bem avaliado pelos colegas, onde a gente fez essa sistematização de ter atividades para todos em conjunto e atividades específicas onde cada professor pode escolher, dentre as 16 oficinas que vão ser oferecidas, aquela que ele sente mais necessidade, que pode preencher alguma lacuna, alguma curiosidade que ele tenha sobre temáticas pedagógicas, novas tecnologias, até sobre o uso da TV como um recurso para a sala de aula e tantas outras oficinas que vêm sendo oferecidas nesse sentido, assim, de aprofundar alguns conhecimentos, pensar novas metodologias de ação e de interação em sala de aula.
Aliás, esse é um dos diferenciais da universidade, ter um programa de qualificação docente que envolve aqui os professores da instituição, mas um programa que também envolve cerca de 1.000 professores aqui da região, também uma ação que acontece anualmente aqui na universidade. Isso, eu acho que isso é importante marcar, Thaís, porque alguns colegas confundiram essa promoção de julho com o curso de iniciação que é feito quando o professor chega na UPF. O curso de qualificação é diferente, ele é para todos os professores da universidade, para o novo, para o velho. É esse momento de integração e que a Vice-Reitoria de Graduação, então, instituiu que agora, em todo o recesso escolar, tanto de julho como janeiro, ele vai acontecer desta forma ou daqui a pouco em outros formatos, para justamente assim, nós termos esses espaços garantidos para qualificar a docência e a excelência acadêmica. Bom, as atividades acontecem na próxima semana com abertura na terça-noite. Na terça de noite com o Cine Debate, que vai ser uma atividade bem interessante. A gente tem o apoio aí também do pessoal da FAC, que organizou algumas cenas, né, sobre a docência no cinema, né, como o cinema vem tratando essa questão. E a partir daí convidamos alguns professores de diferentes áreas do saber para a gente poder debater um pouco, né, esses desafios da docência. O pessoal chamou os percursos da docência sob a ótica do cinema. Acho que vai ser um espaço bem legal. E na quarta, de tarde e de noite, então, são essas diferentes oficinas. Tá certo. Professor, ainda dá tempo de se inscrever? Ainda dá. É professor da UPF e ainda não fez? A inscrição é no site, né, www.upf/agenda, curso de qualificação docente. E o professor pode, inclusive, então, escolher. Ele não pode vir na terça à noite, mas pode vir na quarta, quer vir na quarta de noite e na terça de noite. Ele faz as inscrições em cada uma das atividades. Professora, muito obrigada pelas informações e sucesso nessa segunda edição. Para todos nós. Obrigada. Olha, que o Brasil tem um monte de atleta talentoso, todo mundo sabe, né? Mas e você, conhece os atletas aqui da nossa região? Esta semana nós estamos apresentando uma série de reportagens com os judocas apoiados aqui pela UPF. E hoje a gente mostra para você quem é o Daniel dos Passos. Cada movimento é milimetricamente pensado. Esse é Daniel dos Passos. Aos 19 anos já tem título de judoca experiente no currículo. E pensar que tudo isso começou há 10 anos em uma creche aqui de Passo Fundo. Como meus pais trabalhavam o dia inteiro, eles me deixavam na creche. A creche sempre foi envolvida em muitos esportes. A gente teve futebol, vôlei e daí até que entrou o judô. Comecei como se fosse uma brincadeira, como se fosse um passatempo. Mas com o tempo, depois que fui na minha primeira competição e tudo mais, eu vi que não era só uma brincadeira. Hoje ele é campeão do Sub-21 no Sul-Americano de Judô, disputado no ano passado na Argentina. Tem que estar focado no que você quer, no teu objetivo e treinado, porque sem treino você não chega em lugar nenhum. Essas foram as informações do dia. E você deseja rever alguma de nossas reportagens? É só ficar ligado na página da UPF TV no Facebook. A gente volta amanhã, ao vivo, ao 12h30.